Bom, torcedor vascaíno, a gente gravou o vídeo, subiu o vídeo e na hora que ia postar tivemos uma grande informação que, é claro, jamais poderíamos deixar de trazer a você, torcedor vascaíno. Felipe Coutinho, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, o atleta que hoje negocia com o Gigante da Colina para o seu retorno, está livre no mercado. O Aston Villa, clube que detinha os direitos econômicos do jogador, rescindiu o contrato com o meia. Nesse momento, ele já pode assinar contrato com o Vasco da Gama. Inclusive, a sua prima, nessas últimas horas, parabenizou o Felipe Coutinho nas redes sociais e disse: "Você sabe muito bem o que eu te desejo." E até mesmo nos comentários de uma postagem ligadas ao Vasco da Gama, ela diz: "Vasco da Gama, anuncia logo o Felipe Coutinho e dê isso de presente a ele." Meu amigo torcedor, o retorno do cria está mais perto do que nunca. Felipe Coutinho está realmente cada vez mais perto de retornar ao nosso Vasco. Agora livre no mercado, falta pouco. Detalhes separam esse casamento. Detalhes separam o retorno do cria para a Colina Histórica. É isso, Vascão. Felipe Coutinho está voltando e deixa a sua opinião nos comentários. A gente vai trazer todos esses detalhes lá no Boa Noite Gigante, porque nesse Fala Gigante a gente tem muita informação a trazer a você. Então fiquem ligados, já já a gente volta com Boa Noite Gigante, trazendo tudo sobre o retorno do cria para São Januário. Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desta quarta-feira, dia 12 de junho. Um vídeo que já chega bastante movimentado nesta tarde de quarta para você, torcedor vascaíno. Movimentado principalmente por conta da empresa norte-americana 777 Partners. Pois olha, meu amigo torcedor, se já não bastasse nessas últimas semanas a gente ter tido tantas notícias sobre o colapso financeiro que essa empresa vive ao redor do mundo, a última é que no momento da compra do Vasco da Gama, em setembro de 2022, a 777 Partners já estava em um processo de falência. À época, o grupo norte-americano tinha exatamente 8 bilhões 817 milhões de dólares em dívidas. Você sabe o que é isso, torcedor vascaíno? 8 bilhões em dívidas era o que o grupo norte-americano tinha. E o Vasco, mesmo diante disso tudo, vendeu a sua SAF ao grupo norte-americano. E realmente, mais do que nunca, eu aperto a mão, bato palma e incentivo. Cai para dentro dessa investigação, cai para dentro dessa fiscalização, vai achar alguma coisa. Eu queria muito entender como uma fiscalização séria, como uma auditoria séria resolveu vender o Vasco da Gama para essa 777 Partners. É impossível você vender o Vasco para uma empresa que já estava em um processo de falência em setembro de 2022. É impossível que uma empresa de auditoria séria vendeu o Vasco da Gama a esse grupo norte-americano. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, trazer também algumas outras informações durante Fala Gigante. É um vídeo assim muito agitado, muito movimentado, logo nesta tarde de quarta-feira para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. É esse que, inclusive, você está assistindo agora. E temos o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então, com isso, se inscreva, ajude aí o crescimento do nosso canal, deixando aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, né, para ajudar o crescimento e a divulgação deste vídeo. Aperte aí nesse botãozinho que tem o dedinho levantado para cima abaixo do vídeo, é de suma importância a sua curtida. E é claro, pegue o link desse vídeo e jogue aí para os seus amigos, naquele seu grupo de WhatsApp só de vascaínos que eu sei que você tem. Show de bola, Vascão? Vambora então, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero, porém, antes de entrar no assunto sobre 777,
sobre saída de Medel, sobre a ausência de Payet para a partida que estará acontecendo amanhã contra a equipe do Palmeiras, falar sobre o que rolou no Maracanã nestas últimas horas. E olha, é surreal o que a dupla Fla-Flu, que são os atuais, ganharam, né, venceram o processo de licitação, então são novamente os atuais administradores do Maraca. Eles fizeram aí uma cartilha para os funcionários do Maracanã. A cartilha, gente, é assim, completamente surreal. Só para você ter noção dessa cartilha, é um documento que define que os funcionários, abre aspas, têm apenas uma única oportunidade de causar boa impressão ao torcedor ou visitante do Maracanã. É difícil até de explicar a vocês o que diz essa cartilha, mas assim, reflete muito bem, diante de tudo que a gente já viu da dupla Fla-Flu, o que é essa dupla Flamengo e Fluminense. A cartilha veta tatuagens visíveis, veta barba feita, não exige, perdão, barba feita dos funcionários. A cartilha veta piercing, exige o uso de desodorante e pede moderação no perfume. Há também nessa cartilha exigências quanto ao cabelo e higiene das unhas. Assim, torcedor vascaíno, é claro, todo funcionário ele tem que ter o mínimo de tem que ter no mínimo uma boa imagem para passar ali a quem está utilizando do serviço. O funcionário ele presta um serviço. Então quem está utilizando desse serviço tem que ter uma boa acomodação, tem que se sentir bem e tem que ver no funcionário, é claro, né? Acima de tudo, algo confortável. Imagina eu aqui, né? Vir todo mal arrumado, sem camisa, não seria legal. Ok, mas assim, eu vejo completamente necessário uma cartilha que exige barba feita, uma cartilha que não deixa tatuagem invisível, uma cartilha que não deixa o uso de piercing, que veta, né, o uso de piercing visível, uma cartilha que pede moderação no perfume, assim, é completamente surreal. É de fato voltarmos ao século passado, o que a dupla Flamengo e Fluminense faz com relação ao Maracanã. É loucura, torcedor vascaíno. É completamente loucura. Porém, prosseguindo aqui com o vídeo, porque como a gente falou, né, temos novidades aqui a trazer a vocês, além de falar apenas sobre o 777 Packers. Porque Álvaro Pacheco vem preparando a equipe para enfrentar o Palmeiras amanhã. E vai ser um jogo difícil, complicado para o Álvaro Pacheco encontrar os seus 11 titulares. Inicialmente, Álvaro contava com a presença de Medel e Payet. Terá esses dois desfalques. O meia Payet está de fora, sim, da partida de amanhã contra a equipe do Palmeiras. Novamente, o camisa 10 francês não vai a campo. De acordo com informações, Payet vem sentindo algumas dores na perna. E exatamente por esse motivo não está em condições de entrar em campo contra a equipe do Palmeiras amanhã às 9h30 da noite. Ele era dúvida desde a última segunda-feira. As dores continuaram e, portanto, ele não vai viajar com o grupo hoje após o treino que acontecerá no CT Moacir Barbosa. Ele, é claro, é um dos principais desfalques desse elenco hoje, do técnico Álvaro Pacheco. E é exatamente por esse motivo, né, o Vasco vai sofrer com a ausência do nosso camisa 10. Porém, mesmo com a ausência de Payet, essa paralisação que ocorreu, né, da data FIFA, ela foi uma paralisação importante para que Álvaro pudesse encontrar a equipe. E durante essa paralisação, o Medel vinha sendo uma peça até utilizada pelo Álvaro para formar uma trinca defensiva com Medel, Maicon e Léo, já que João Vitor foi expulso contra o Flamengo e não estará presente. Mas o Medel hoje não faz mais parte dos planos do Vasco, vai assinar a sua rescisão contratual, inclusive hoje é aguardado nesta noite em Buenos Aires para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com Boca Juniors. Medel está de saída, vai gerar aí uma economia de cerca de 5 milhões de reais ao Vasco até dezembro desse ano. Então, para o jogo de amanhã, Álvaro Pacheco não contará com Payet por lesão e não contará com Medel por uma saída. O Medel falou com o Álvaro que não está mais com a cabeça no Vasco da Gama. Além de Medel e Payet, Praxedes também não estará à disposição do técnico Álvaro Pacheco. Vai fazer companhia ao Medel no departamento no departamento médico do Vasco da Gama. Praxedes teve lesão constatada na coxa direita e já passa por tratamento. Por outro lado, Álvaro Pacheco contará com o retorno de Adson. Pela primeira vez, o atacante estará à disposição do técnico para essa partida de amanhã contra a equipe do Palmeiras. Então veremos um Vasco muito diferente. A gente não sabe se o Vasco vai com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. Até porque hoje o técnico Álvaro Pacheco já não tem muitas peças à sua disposição, né, para essa partida de amanhã. Entretanto, para o setor ofensivo, Álvaro Pacheco conta aí com o retorno do atacante Adson.
e é ver o que o técnico português poderá fazer. Certo é, torcedor vascaíno? Situação tensa, clima complicado, sem Payet, com a saída de Medel e com a goleada nas costas sofrida pelo Flamengo, o Vasco da Gama vai enfrentar uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro, amanhã, dentro de São Paulo. O que virá pela frente? Será que vem o milagre do Allianz Parque? A ver. Você acha que dá para vencer o Palmeiras dentro de São Paulo? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E é claro, para fechar o vídeo, falar sobre 777 Partners. Pois olha, torcedor vascaíno, será de fato um junho agitado. A gente já vinha falando isso com vocês, que junho será um mês muito movimentado para o grupo norte-americano. Será movimentado porque há um caso na justiça da 777 Partners contra a Land Hall Capital Partners, uma empresa, né, que vem sendo alvo, a 777 Partners, é claro, de muitos processos ao redor do mundo. E a Land Hall Partners é uma dessas empresas que processou a 777 na corte de Nova York. E o juiz, que é o grande nome desse processo, dentro da corte de Nova York, ele pediu à 777 a comprovação das garantias da empresa do Josh Wander para cobrir um débito que hoje já chega a casa dos 2,5 bilhões de reais, junto à Land Hall Capital Partners, e também o próprio juiz, além de garantias, pede desde já que a 777 institua um valor de uma fiança. Então pede que o grupo norte-americano pague o valor de uma fiança. Ou seja, torcedor vascaíno, até o dia 21 de junho, que foi a data estipulada pelo juiz, a 777 terá que comprovar garantias que tem a grana para cobrir esse débito de quase 2,5 bilhões de reais. E precisa apresentar tais documentos. Então vai ser um junho agitado. O grupo norte-americano tem aí pela frente 10 dias para apresentar esses documentos. Além disso, também as últimas informações que dão é de que a 777 Partners sofreu um bloqueio das ações do Sevilha por um pedido da própria justiça norte-americana. Até o momento é algo muito oculto, é algo muito por baixo dos panos, mas as informações é que lá na Espanha, a Sevilha já sofreu seus primeiros bloqueios com relação às ações que tem como dona a empresa norte-americana. Além disso, também a ICAP, empresa de Kenneth King, que é um dos responsáveis hoje pela 777 Partners, por conta das dívidas superiores da 777 com o Kenneth King, a casa dos 10 bilhões de reais, Kenneth King já colocou as ações referentes à Liga Inglesa de Basquete, que eram do grupo norte-americano, à venda. Então, é um passo que evidencia mais do que nunca que a 777 precisa de grana e, por precisar de grana, vai colocar as ações que tem em mãos à venda. E uma dessas ações eram referente à Liga Inglesa de Basquete. Então, o saudão começou. Assim como a Liga Inglesa, o Standard Liège da Bélgica e, é claro, outros clubes do conglomerado serão também colocados à venda por parte de Kenneth King, representando a 777 Partners. Porém, o que realmente revolta, meu amigo torcedor, é o processo de venda do Vasco da Gama. A gente viu nessa última segunda-feira um conselho deliberativo. O conselho deliberativo que foi feito e foi convocado com o principal objetivo de iniciar uma investigação em torno da venda do Vasco da Gama para o grupo norte-americano lá em setembro de 2022. Uma venda que, é claro, de acordo com o contrato, geraria ao Vasco 700 milhões de reais em forma de aporte, e o Vasco estaria vendendo ao grupo norte-americano 70% de suas ações. À época, meu amigo torcedor, todos nós ficamos muito animados. Eu falo todos nós referente à grande maioria da torcida do Vasco se animou com a possibilidade de voltar a ter ali, né, no futebol brasileiro, um novo momento. Foi-se dado muitas promessas por parte de Carlos Roberto Osório, Jorge Salgado. Foi-se dado por parte dos dois também uma certeza de que o processo foi justo. O processo foi de procurar as melhores empresas para o Vasco da Gama. Um processo sem nenhum erro, um processo liso, um processo com lisura. Mas, meu amigo torcedor, hoje, pela parte da manhã, Thiago Leifert, através de um vídeo, ele fala sobre a atual situação da 777 Partners ao redor do mundo. E confirma que antes mesmo da assinatura do Vasco da Gama, com o Vasco da Gama, o grupo norte-americano já estava quebrado financeiramente. Em um balanço divulgado, um balanço que estava até em segredo de justiça, um balanço financeiro, dado agora, poucos dias atrás, a situação financeira da empresa é evidenciada que já era algo muito caótico. Dá uma olhada aí nas imagens. Mostra que
o grupo norte-americano tinha de bens um valor total que chegava a casa dos 8 bilhões 817 milhões de dólares. Porém, tinha um total de dívidas que chegava a casa dos 8 bilhões 900 milhões de dólares. Então, o grupo norte-americano, em 2022, já tinha mais dívidas do que bens. Ou seja, já estava em um momento de queda financeira, já estava em um momento de quebra financeira. O grupo norte-americano já estava em um colapso em 2022, quando comprou o Vasco. E aí é a pergunta, como foi a auditoria da XP? Como funcionou a fiscalização? Como o Vasco em 2022 escolheu uma empresa que já estava quebrada financeiramente, gente? O Vasco teve acesso a esse documento, e eu espero que tenha tido. Porque se não teve, tá errado também. Mesmo diante disso tudo, se teve, tá errado, porque não fez uma análise correta de quem era a empresa que estava vendendo o clube. E se não teve, e se não teve, estava errado porque não teve um acesso correto, né? Não buscou saber quem era a empresa. E se teve, tá pior ainda, que vendeu o Vasco da Gama para uma empresa quebrada financeiramente. Então, meu amigo torcedor, assim, é ridículo como foi feito esse processo de venda do Vasco. E essas imagens, essa gravação, esse vídeo do Thiago Leifert, põe à prova a vergonha que é o grupo norte-americano. Então, é claro, dei uma olhada nas palavras de Thiago Leifert sobre esse processo de venda e como estava o grupo norte-americano há exatamente 1 ano e meio atrás. Sou especialista em saúde financeira de empresas, mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então, o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês, que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então, vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Está vendo que eu botei em amarelo total assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos, nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net Income Loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte, quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida,
você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode, estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte, eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os dois argumentos, né, dos dois lados que eles vão tentar alegar. O pessoal do Vasco está muito animado, tá? Com quem eu conversei lá do Vasco. Eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam. Prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem. É o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui? Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época a 777 mostrou para o Vasco e falar, ó, a gente é super saudável, olha meu exame de sangue, tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Alguma dúvida? Falei alguma coisa? Eu acho que o Caio está falando de due diligence, né? Eu também fiquei me perguntando, falei, pô, não viram isso na época? Ou qual foi o documento que os caras tiveram acesso na época? Então, o torcedor vascaíno foi como vocês viram aí. É difícil acreditar que houve uma fiscalização correta, é difícil, acima de tudo, acreditar que houve uma fiscalização séria dessa venda do nosso Cruz Maltino. Mas, enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira. Já já estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante e contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.